Professor, como é que nasceu a ideia do manifesto Anistia Nunca Mais? Tá. Veja, é um coletivo formado por mais ou menos 200 pessoas, né? Que são desde ativistas, artistas, professores, pesquisadores, e pessoas vindas de vários outros espaços da sociedade civil, que entenderam que haviam algumas pautas que seriam urgentes nesse momento, né? E uma delas era essa, que era a ideia de não repetir, mais uma vez, o erro que fundou a nova república, né? A gente diria, a lei de anistia foi o erro que fundou a nova república. Alguns levam um susto e falam, mas como assim? A lei de anistia foi uma luta importante de setores da sociedade civil, certo? Por justiça, reparação e memória, certo? Sim, é verdade, mas como tudo o que acontece no Brasil, é interessante ver como ela foi distorcida. Esse processo foi distorcido de que forma? Na verdade, a lei de anistia brasileira, ela serviu principalmente para anistiar o próprio Estado brasileiro, ou seja, foi uma autoanistia. Autoanistia significa o Estado brasileiro anistiou seus crimes. Basta lembrar que, por exemplo, quando você tem a votação da lei de anistia no Congresso Nacional na década de 70, a anistia ela é aprovada por 206 votos a favor e 201 votos contra. Você percebe o que significa pacto nesse país? Pacto nesse país é o nome que a gente dá para um tipo de situação na qual, inclusive, esses 206 votos foram só votos do partido governista, né? Foram só votos da Arena. Por que isso? Porque eles queriam uma anistia ampla, geral e restrita que não existiu. Quer dizer, os setores que eram contrários, que votaram contra, votaram para anistia ampla, geral e restrita que não existiu. Tanto foi assim que vários membros da luta armada que fizeram crimes que na época eram chamados crimes conexos, né, onde crimes que haveria algum tipo de crime de sangue, né, não foram alvo da anistia. Eles ficaram presos depois de 79. Depois eles tiveram uma comutação de pena a partir de 81. E só tiveram uma anistia de novo em 86. Né? Exatamente. Então você percebe, a nossa anistia foi uma farsa histórica, né? E essa farsa histórica ela foi um dos responsáveis por nós estarmos onde nós estamos. Porque se nós tivéssemos efetivamente colocado na cadeia torturadores, certo? Colocado na cadeia aqueles que participaram de crimes contra a humanidade a partir do Estado brasileiro, certo? Se a gente tivesse utilizado o princípio fundamental que é toda ação contra o Estado ilegal é uma ação legal, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Então, é quase como se nós voltássemos esse momento histórico e falássemos, nós não vamos permitir o mesmo erro uma segunda vez. Este governo anterior, o governo do senhor Bolsonaro, a gente está vendo a quantidade de crimes contra a humanidade que foram cometidos. A questão do genocídio indígena, sabe, foi um tópico que a Comissão Arns e outros grupos de defesa de direitos humanos utilizaram para entrar com pedido no Tribunal Penal Internacional contra o governo Bolsonaro. E o Tribunal Penal admitiu analisar o pedido, né? Então, ou seja, admitiu que o pedido poderia ter consistência, né? Então, e agora a gente está vendo o que significava isso, que há 2, 3 anos atrás a gente entrou com esse pedido. A gente está vendo, você está vendo a imagem do que é efetivamente esse genocídio, ou seja, que isso não é simplesmente uma elaboração retórica, a gente está vendo isso acontecendo aqui. Bem, a gestão da pandemia foi um crime administrativo, certo? Inacreditável. Nunca existiriam 700 mil pessoas mortas. Isso nas contas, não diria nem nas contas do governo, porque o governo parou de fazer conta. Foram nas contas que a sociedade civil conseguiu fazer. Certo? Nunca teriam 700 mil pessoas mortas se você não tivesse uma política de negligência aberta, certo? E de desarticulação ativa das ações dos governos estaduais feita pelo governo federal. Então, isso significa crime administrativo assim, constituído. Então, é necessário que esses crimes eles sejam julgados. Tá? Então, daí veio essa ideia de falar nunca mais esse país vai passar por um processo de anistia dessa natureza. Nunca mais uma política de esquecimento. Esse país foi fundado sobre o esquecimento de todas as violências que lhe constituíram. Certo? E o resultado é esse aí, as violências elas permanecem, porque elas não são elaboradas. Aquilo que não é elaborado continua.
retorna continuamente numa compulsão de repetição. E exatamente para evitar isto, mais uma vez, que a gente entende que a sociedade brasileira precisa, de uma certa maneira, utilizar todas as suas forças, para exigir agora uma política de reparação de verdade e de justiça.